Estrada Real. Fala a verdade, só de ouvir o nome a gente já imagina uma coisa grandiosa, cheia de história, né? E é exatamente isso. Hoje a gente vai desvendar uma das rotas mais incríveis do Brasil. É uma jornada que começou lá atrás, na corrida pelo ouro, e hoje virou uma aventura e tanto. Bora mergulhar nessa história. Olha só, para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, são mais de 1.600 quilômetros. É isso mesmo, é simplesmente a maior rota turística do nosso país, passando por 3 estados. É uma imensidão de histórias, de cultura, de paisagens, é coisa pra caramba. E é aí que entra a grande pergunta que vai guiar nossa conversa de hoje. Por quê, hein? Lá nos tempos do Brasil colônia, por que a coroa portuguesa teve todo o trabalho de criar um caminho oficial tão gigantesco assim? A resposta, como quase tudo naquela época, envolve poder e, claro, muita, mas muita riqueza. Mas antes da gente voltar lá para o passado, vamos entender rapidinho o que essa estrada significa hoje. Porque ela não é só um monte de trilha velha, não. É um projeto gigantesco e que está muito vivo. Pois é, desde 2001, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENGE, teve uma sacada genial. Eles transformaram a Estrada Real num projeto para resgatar e valorizar tudo isso. A ideia é simples e fantástica: usar os caminhos da história para dar um gás no turismo, na cultura e na economia de centenas de cidades. Mas é claro que a história não começou em 2001, né? A origem de tudo isso é bem mais antiga. E olha, não tinha nada de turístico. Era uma história de exploração que nasceu da febre do ouro que tomou conta do interior do Brasil. Naquela época, o termo Estrada Real era oficial mesmo. Significava qualquer caminho que a coroa portuguesa dizia que era a rota legal para o transporte das riquezas. Era literalmente o caminho do rei. Todo o tesouro tinha que, obrigatoriamente, passar por ali. E essa riqueza toda vinha de onde? Salia de cidades que hoje são verdadeiros patrimônios históricos. A antiga Vila Rica, que hoje a gente conhece como Ouro Preto, o Arraial do Tijuco, que virou Diamantina, eram os corações da mineração, sabe? O ponto de partida de toda essa jornada. Então, o ponto principal aqui é um só: controle. A coroa precisava ter certeza de que o imposto sobre o ouro, o famoso quinto, seria pago e que as pedras preciosas não seriam contrabandeadas. Criar um estrado oficial era o jeito de fiscalizar tudo. E, claro, de proteger as cargas de ladrões e, principalmente, dos ataques de piratas que rolavam soltos na costa. E essa rota toda não era um caminho só, retinho. Que nada! Era, na verdade, um sistema bem complexo, com 4 trajetos principais. E cada um deles tinha sua própria história e sua função estratégica. O mais legal aqui é ver como a logística da coroa foi evoluindo. Primeiro, eles criaram o Caminho Velho, que ligava Ouro Preto ao Porto de Paraty. Só que o pedaço de barco de Paraty até o Rio de Janeiro era super perigoso, cheio de pirata. Aí, para ter uma rota mais segura e rápida, eles criaram o Caminho Novo, todo por terra, direto para a capital. Ao mesmo tempo, para buscar os diamantes, traçaram o Caminho dos Diamantes. E, por fim, o Caminho do Sabarabuçu, que era uma extensão para chegar em outras minas que também eram riquíssimas. Ok, vamos dar um salto de volta para o século XXI. Como é que a gente pode reviver essa jornada toda hoje em dia? A resposta está num caderninho que parece uma máquina do tempo. Esse é o tal do Passaporte Estrada Real. Pensa nele como um diário de bordo, um convite para transformar a viagem em uma conquista pessoal. Ele é a ferramenta que conecta o turista de hoje com os tropeiros, com os exploradores do passado. É muito bacana. E o sistema funciona como um jogo, é sensacional. A pessoa retira o passaporte de graça e a cada cidade do caminho que ela visita, pá, ganha um carimbo exclusivo. Quando completa um dos 4 caminhos, recebe um certificado e para quem for mais aventureiro e completar todos, aí tem um certificado especial de conhecedor da Estrada Real. É um jeito de gamificar a história, de deixar tudo mais divertido. Mas olha que interessante. O nome Estrada Real tem um significado que vai muito, mas muito além do rei de Portugal e do ouro dele. Tem toda uma simbologia por trás dessa expressão, uma coisa bem mais profunda e antiga. Muito tempo antes do Brasil existir, um filósofo chamado Fílon de Alexandria já usava essa expressão. Ele escreveu o seguinte: aquele que viajar pela estrada real não sentirá fadiga até o seu encontro com o rei. Só que ele não estava falando de um rei de carne e osso, não. Isso aqui resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem o sentido histórico, a estrada física, do rei, para levar ouro e diamante. Ponto. Do outro lado, tem o sentido simbólico. A via reta, sabe? O caminho direto, sem atalhos, que representa uma jornada interior, uma busca pessoal por um objetivo maior.
Uma estrada sem desvios, mas para a alma. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Para quem percorre a Estrada Real hoje, não importa se é de carro, a pé ou de bicicleta, passando por aquelas cidades históricas, por aquelas paisagens de tirar o fôlego, qual é a verdadeira realeza que se encontra no caminho? Será que é o ouro da nossa história, os diamantes da natureza? Ou será que é a descoberta de um caminho dentro da gente mesmo? A resposta talvez esteja na própria jornada.